Quer dizer, ele está vendo a lama chegar na presidência, ele achou que não ia chegar, ele achou que ia pegar só o STF. Ele, inclusive, já fritou, já jogou o Toffoli debaixo do ônibus. Acho que 2 semanas atrás ele já estava falando que por ele o Toffoli se aposentava, né? Então ele está rifando. O Toffoli, uma vez petista, sempre petista. Eu não duvido que seja aquele esquema assim: olha, companheiro, agora é a sua vez de se sacrificar pelo bem maior do partidão. Pede para sair, né? Chegou a sua hora. Gente, vai feder. O carnaval de Lula tá em risco e Lula pode ficar até inelegível. O relator desse caso, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o terror dos petistas, o ministro André Mendonça. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Presidente da Amprev renuncia em meio a investigações. É isso mesmo. Jocildo Lemos publicou um comunicado nesta quarta-feira. Amprev é alvo de investigações da PF em caso envolvendo o Banco Master. O presidente da Amapá Previdência, Jocildo Lemos, renunciou. Em comunicado publicado nesta quarta-feira, Lemos afirmou que deixa o cargo para que a Justiça atue em total independência e para que fique plenamente comprovado que todos os procedimentos adotados sob minha gestão observaram rigorosamente a legalidade, permitindo a identificação e a responsabilização dos verdadeiros culpados, escreveu Jocildo. A ação da PF teve como foco investimentos realizados pela Amapá Previdência em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, que somam aproximadamente 400 milhões de reais. A PF e o Ministério Público apuram se a autarquia foi formalmente alertada sobre os riscos das operações, se havia pareceres técnicos contrários e se esses alertas foram ignorados ou suprimidos no processo decisório. Enquanto isso, Lula manifesta preocupação com críticas à corte em reunião com ministros do STF. O presidente organizou o jantar com magistrados às vésperas da retomada dos trabalhos do judiciário. Segundo informações da Folha de São Paulo, Lula manifestou a integrantes do Supremo Tribunal Federal... Segura essa. Não, esta... É de aqui, cair, né? A hora que eu li essa notícia, me deu vontade de cagar. Eu fui ao banheiro e não saía nada. Eu senti a merda descer, mas não saía nada. Sabe por quê? Por quê? Porque o cu tinha caído da minha bunda a hora que eu li essa notícia. De tão grossonha que é essa. É igual aquela de ontem, do MEC. Que veio a associação e falou: olha, o governo, pela primeira vez em 40 anos, ou seja, desde 85... o governo não mandou os livros para deficientes visuais, não mandou os livros em braille. Aí o Ministério da Educação responde: não, nós temos contrato de compra sim, vocês é que não viram. Depois isso que eu vou falar agora também derrubou o meu Marquês de Rabicó em algum lugar da Avenida Paulista. Volta aí para o começo para eu pegar o fio da meada. Tá? Segundo a Folha, o Lula manifestou a integrantes do Supremo Tribunal Federal preocupação com o desgaste que a imagem da corte está sofrendo nesse momento, especialmente depois que o escândalo do Banco Master se tornou um dos principais assuntos da imprensa. Ou seja, olha que mal agradecido esse sem dedo. Sem dedo, sem gratidão, sem vergonha, sem palavra, sem caráter. Aí nós vamos iniciar um rosário aqui, né? O STF que pôs ele onde ele está reclamando, está cuspindo no prato em que come, Luiz Inácio. Que coisa feia, Luiz Inácio. Parece que está andando com mulher da vida para cuspir no prato que come, que coisa feia. O encontro de Lula com os magistrados aconteceu em um jantar restrito, faz uma semana, na Granja do Torto, na véspera da abertura do ânus judiciário. Lula
Nossa Senhora, hein? Alemão, você tá que tá para escrever TP ultimamente. O que você tá passando a sua vida? Você tá com dificuldade, alemão? Não, porque cada dia tá mais difícil de ler o seu TP, alemão. Mas vou pular o Lula aqui. Então, estavam na mesa do jantar Gilmar Mendes, Alexandre Demoníaco de Moraes, Mussolini da Moca, Cristiano Zanin e Flávio Dino. De acordo com pessoas próximas ao petista, Lula chamou os ministros para eu ia falar uma broderagem, para um bate-papo de começo de anos em torno de pautas que estão no noticiário. Na conversa, Lula afirmou que o Brasil vive um momento cansaço da opinião pública e de cobranças em que as autoridades são intensamente vigiadas. O momento, portanto, seria de cautela com o excesso de exposição e de cuidado redobrado com cada ato praticado. Lula ainda disse aos ministros do STF que quem tem responsabilidades políticas e públicas deve se proteger, ficar mais alerta que o normal e evitar problemas, pois o momento é outro. No jantar, Lula não citou o contrato de 129 milhões firmado entre Viviane Bart de Moraes e o Banco Master. Também se citasse, eu queria ser uma música para ouvir o Mussolini da Moca falando pro Lula. É que a minha mulher é a Ronaldinha da advocacia. Toma essa, barbuda. E também Lula não falou sobre a condução do processo contra a instituição, que é relatado por Dias Toffoli, mas disse aos 4 magistrados representantes no encontro que seria necessário uma conversa com Toffoli. Bom, o Lula, oi Luiz, ele pediu discrição. Incrível. O Lula, oi Luiz, pediu discrição, sendo que hoje é dia 11, sendo que daqui a 4, hoje é dia 10. Dia 10. Hoje é dia 10. Vamos ter carnaval. Sendo que daqui a 5 dias tem a escola de samba saindo a fuça do Lula em plena Sapucaí. E Janja sambando, né? No último carro. Nua! Só no guache e no glitter. Ah, não. Fazendo assim, ó. Não me faz Ela vai imaginar lá. isso, É. Pavinato. Não, Ela não. vai ser só no... É o único, Vai ser lindo. é o de único viver. jeito de fazer uma coisa mais vergonhosa que a mulher do Xandão. Talvez seja para desviar a atenção, né? A Ronaldinha da advocacia. É engraçado, né? A gente vê a situação como tá cabreira, né, pro STF. Porque pro Lula, Inscrição. pro Lula pedir inscrição e falar que o seu filme tá sendo queimado, né? O Lula pedir descrição é a mesma coisa da Márcia Imperator pedir castidade. Eu boiei nessa. Quem é o É que nem o Pablo. Não, a você Márcia não sabe Imperato, quem é não, Márcia da Imperato? sua época. Eu que Não, sou não viado, sei, eu sei, pô. caceta. Ah, eu não sei, pô. Não, Eu vou procurar aqui. É que nem a Jandira Fegali falando que os caras estão feios, né? Falando da dica de beleza, né? Não, e assim, eu acho que nisso daí eu vejo uma Mas, estratégia. bicho, você viu que a Carmen Lúcia, no julgamento do Bolsonaro, ela estava falando de harmonização facial, fazendo Tava? troça. A Carmen Lúcia Carmen falando de Lúcia. beleza, hein? Olha que tempo. Carmen Lúcia falando de beleza. Vai ser feia assim também na casa Nossa do Senhora. cacique. E o Lula falando de discrição há 5 dias da fuça dele sair na Sapucaí. Eu acho que isso também. Aí você sabia que o Adnet vai ser o Bolsonaro no desfile? De novo? É, porque ele tá repetindo então o papel dele. Tipo, acho que 2 anos atrás, quando o Bolsonaro era presidente, ele desfilou, imitando o Bolsonaro também, não sei, não me lembro em que escola. Saiu no Metrópolis hoje que o Adnet vai ser o Bolsonaro. Porque a escola de samba é mais um ataque ao Bolsonaro do que um elogio ao Lula, porque não tem o que elogiar o Ficam Lula. passando até os memes, né? Exato, no porque telão. assim, se não tem o Bolsonaro, não tem o que falar do Lula. Então, o Adnet, tomara que caia do carro alegórico, tomara que aquele carro alegórico de 30 metros caia e bata com a cabeça. Eu acho. E não morra, é claro. Eu acho que periga ele ficar normal. Se cair e bater de cabeça, né? Volta um cara normal. Sai do PSOL, né? Imediatamente, né? Se desfilia. Mas eu acho que essa história do Lula chegar e falar, olha, tá pegando mal, vocês precisam de inscrição, etc. É meio que uma jogada dele, porque eu percebo que ele está desesperadamente tentando se desvencilhar dos escândalos do Banco Master, né?
A gente percebe que ele vai lá na Bahia, fala dos escândalos financeiros do Banco Master. Um mês atrás ele também fez um discurso, né, muito da cara de pau, falando assim, porque não é possível, enquanto o pobre não tem nada, tem os caras dando golpe lá de 40 bilhões de banco. Pode um negócio desse? Como se ele não conhecesse o Vorcaro, né? E aí, uma semana depois, se descobre que ele se reuniu secretamente com o Vorcaro, fora da agenda, etc. Quer dizer, ele está vendo a lama chegar na presidência. Ele achou que não ia chegar, ele achou que ia pegar só o STF, e agora ele está tentando desesperadamente se desvencilhar. Então ele chega, fala que esses banqueiros, a caça à corrupção chegou no andar de cima, finalmente, né? Ele começa com esses discursos, mas não dá, né? É inevitável, não dá para você encobrir os fatos só no gogó, só com a Globo News tentando ajudar, não adianta, tá chegando nas pessoas, né? A gente está vendo. E eu acho que esse papinho dele foi meio que para falar, olha, é com vocês, viu? O escândalo do Master é só de vocês. Eu tô acima disso, estou pairando acima disso. Ele, inclusive, já fritou, já jogou o Toffoli debaixo do ônibus, acho que 2 semanas atrás, ele já estava falando que por ele o Toffoli se aposentava, né? Então ele está rifando. O Toffoli, uma vez petista, sempre petista. Eu não duvido que seja aquele esquema assim, olha, companheiro, agora é a sua vez de se sacrificar pelo bem maior do partidão, pede para sair, né? Chegou a sua hora. E quando ele diz assim, segundo essa fonte, né? Eu duvido uma fonte ter participado e vindo a público para falar. Já começa por aí. Eu não duvido de nada. Não, eu acredito que tenha sido alguém da Secom dele, né? Do Sidônio. Ó, fala isso aqui, vamos jogar o Toffoli no ventilador, literalmente, né? Como a vida tu gosta. Joga o Toffoli no ventilador. Porque ele é o que está mais em ênfase nas questões do Banco Master. Até mais do que esse próprio contrato, que foi o primeiro a ser revelado, mas acabou ficando só nisso. Não se fala em outra coisa ligada ao Alexandre de Moraes. Mas do Toffoli, cada dia que se puxa um fio é algo ainda maior. E ainda colocaram ele como relator, né? Ou seja, todo o peso e a responsabilidade, toda a pressão em cima dele. Foi ele sorteado. Ele foi sorteado. É igual o sorteio do Papa Tudo. O maior esquema de pirâmide da história deste país. E Partido Novo aciona a TSE por propaganda eleitoral antecipada de Lula. A representação está relacionada ao samba enredo sobre o presidente, que será apresentada no desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês da Sapucaí. Adivinha quem será o relator? Gente, vai feder. O carnaval de Lula tá em risco e Lula pode ficar até inelegível. Lula e Janja ficaram achando que eles iam sambar na nossa cara aí impunemente. Mas agora o carnaval deles virou um pesadelo jurídico real. Isso porque o Partido Novo entrou no TSE acusando Lula de propaganda eleitoral antecipada. O relator desse caso, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o terror dos petistas, o ministro André Mendonça. Não porque ele seja contra o PT, contra uma ideologia X, Y, mas porque ele é justo, correto e vai aplicar a lei. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro Um Novo Brasil. Esse aqui é um espaço para quem ama o país e acredita na transformação. E a base da transformação é a informação, é a indignação, é a ação informada. Aqui nós mostramos as notícias que impactam o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos e os desmandos do governo Lula e do STF. E nesse nosso encontro aqui, eu vou mostrar para você por que esse caso do carnaval ele pode tornar Lula inelegível, qual é o precedente explosivo que está sendo usado contra o Lula e por que o Planalto está com muito medo. Vamos então agora direto ao que o Partido Novo levou ao TSE. Essa representação do Novo, ela acusa Lula, o PT e a Acadêmicos de Niterói, a escola de samba, de propaganda eleitoral antecipada. Os argumentos são devastadores. O enredo usa o jingle olê, 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 olá, lulá, lulá, que é o mesmo jingle eleitoral que Lula usa desde 1989. Menciona ainda a polarização das eleições de 2022, que é a mesma atual, faz referência ao número de urna do PT e o presidente de honra da escola, presta atenção, Anderson Pipico, é vereador do PT em Niterói, o que, segundo o Novo, afasta aí qualquer alegação de neutralidade artística. O líder do Novo na Câmara, o Marcel Van Hatten, ele resumiu perfeitamente dizendo que o que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins. E olha, gente, o tamanho da punição que o Novo está pedindo. Não é aquela multa padrão de R$25 mil para propaganda antecipada, não.
O Novo pediu uma multa de 9,65 milhões de reais, equivalente ao custo total do desfile, argumentando que uma multa menor seria, como é, irrisória diante do impacto de um desfile transmitido em rede nacional por concessionária pública de TV para 81 milhões de telespectadores. Mas mais grave ainda, especialistas eleitorais ouvidos pelo antagonista alertam que esse caso pode abrir margem para a inelegibilidade de Lula. Olha aí, ó. E sabe por quê? Por causa do precedente justamente do caso Bolsonaro. Olha aí, caso Bolsonaro abre margem para a inelegibilidade de Lula por desfile. Bora relembrar aqui o que foi que aconteceu. Em outubro de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Qual o crime, hein? O TSE considerou que os discursos do Bolsonaro do feriado de 7 de setembro de 22 teriam sido uma campanha eleitoral antecipada. O TSE entendeu que o Bolsonaro ele misturou deliberadamente o evento oficial, as comemorações do bicentenário, com um ato de campanha eleitoral. E aí teria transmitido isso, inclusive, pelas TVs oficiais do governo, os TVs oficiais do Estado brasileiro. 5 dos 7 ministros votaram pela condenação. Mas agora veja o paralelo. Lula está usando dinheiro público, pelo menos 9,65 milhões de reais de prefeituras, do governo do estado, do governo federal, para financiar um desfile que usa o seu jingle de campanha, exalta a sua trajetória política e transmite isso via concessionária pública de TV para 81 milhões de pessoas. Isso 8 meses antes das eleições. Se o 7 de setembro foi um ilícito eleitoral que gera inelegibilidade, se foi, então o carnaval de Lula é um ilícito eleitoral pior ainda, com muito mais razão deve gerar a inelegibilidade de Lula. E agora vamos para um detalhe aqui que está deixando o Palácio Planalto aí com frio na barriga. O relator do caso no TSE é o ministro André Mendonça. Gente, eu não consigo imaginar ninguém pior para Lula e melhor para a legalidade do que Mendonça como relator desse caso no TSE. Mendonça é alguém que não vai se dobrar pressões, a favores, a um toma lá da cá, não. O ministro André Mendonça ele vai ser, aliás, vice-presidente do TSE nas eleições de 2026. E agora, o ministro Mendonça ele tem nas mãos o processo que pode tornar Lula inelegível. O mesmo governo que usou o TSE para tornar o Bolsonaro inelegível, agora vai ter que se explicar para um relator indicado por Bolsonaro. Que ironia, hein? O próprio governo ele sabe que ele está errado. Prova disso? A AGU orientou ministros a não desfilarem. O jurídico do Planalto ele teria inicialmente barrado a Janja de subir no carro alegórico. O Planalto ele tem medo, ele teme aí um desgaste político e confessou justamente o medo de Lula ficar inelegível com base no caso Bolsonaro, como noticiou aí André Sadi no G1. Quando o próprio governo, gente, age assim, ele está confessando implicitamente que existe uma irregularidade. O mesmo TSE que condenou Bolsonaro por usar dinheiro público para fazer campanha disfarçada de evento oficial, agora ele vai ter que decidir se ele aplica o mesmo critério para Lula. Se não aplicar, vai ficar provado de vez que há 2 pesos e 2 medidas na Justiça Eleitoral brasileira. E se aplicar o mesmo critério que ele usou para o Bolsonaro, hein? Nesse caso, o Lula vai ficar inelegível para as eleições de 2026. E eu mesmo também representei, gente, contra o repasse de dinheiro público para a escola de samba que vai homenagear o Lula, e eu representei perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Gente, se depender de nós, olha, do Partido Novo, esses absurdos aí do governo Lula não passarão.